Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dando continuidade ao assunto os dons do Espírito Santo, temos que falar sobre consagração. Muitas das vezes você não vê muita operação dos dons de Deus porque o povo esquece de se consagrar. Uma certa vez, eu jovem, fui numa vigília. Naquela vigília, Deus me usou naquela vigília, foi muito forte. É uma vigília bem distante daqui de onde eu moro. Eu era jovem nessa época. E me lembro que uma jovem, uma morena, muito bonita, ficava ficou me olhando, e eu ignorei aquilo. Quando terminou a vigília, uma irmã que estava junto conosco, no nosso grupo, que tínhamos ido a essa vigília, chegou para mim e falou assim: aí, irmão, ganhou a morena. E eu cheguei para aquela irmã e falei assim: irmã, eu não vim aqui na vigília com este objetivo. Eu vim aqui para buscar a presença de Deus. O que eu quero dizer para você, que o que você colocar no teu coração, você vai sentir no seu corpo. Se você colocar no teu coração desejos por alguém, você vai sentir no teu corpo. O que você tem que colocar no teu coração? Aleluia! O que você tem? O marido casado, ele coloca a esposa no coração. Aleluia! Se você tem Jesus, você colocou Jesus no teu coração, você vai ter sentimentos por Jesus. Se você colocar outra pessoa no teu coração, você vai ter sentimento por outras pessoas. O que eu coloquei no meu coração para ir naquela vigília foi para buscar Jesus. Então eu fui lá e senti Jesus, não senti mais nada por ninguém. E quando aquela irmã falou aquilo comigo, eu falei: não, eu não vim aqui com este objetivo, eu vim aqui para buscar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O crente tem que saber destas coisas. Porque se você quer que Deus te use nas visões, nas revelações, na profecia, na palavra com poder, você precisa ter uma vida consagrada. Então, olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Está falando sobre o casal, a consagração do casal. Não vos priveis um ao outro. Quer dizer, não se afaste um do outro. Não se evite para a intimidade, né? Para a vida sexual. Diz, talvez por mútuo consentimento. De vez em quando você chega para ela, ela chega para você e diz: nós vamos nos separar para nos consagrar a Jesus. Por algum tempo para vos dedicardes à oração. Então você vê como é importante nós nos consagrar para dedicar nossa vida à oração. Quer dizer, você não pode ter uma vida de oração sem consagração. Os dois andam juntos. Se você não tem uma vida de consagração, você não tem uma vida de oração poderosa. Então ele diz: por algum tempo para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, por causa da falta do domínio próprio. Entendeu? Aleluia! Se você não consegue se dominar, quer dizer, se você não consegue ficar sem sexo, quantas consagrações eu faço com minha esposa? 15 dias afastado dela, 20 dias afastado dela, 1 mês afastado dela, muitos e muitos dias afastado dela, para me consagrar a Jesus, para me ouvir o meu Deus. Esse é o maior desejo do meu coração, ouvir o meu Deus, porque eu tenho que cumprir a minha missão. Aleluia! Eu não posso colocar aqui no meu coração desejos carnais, porque senão os desejos carnais vão dominar o meu corpo.
Isso eu aprendi com o Espírito Santo. Eu aprendi com o Espírito Santo a ter domínio próprio, a dominar os meus desejos, as minhas vontades. Eu aprendi com o Espírito Santo. Eu não esqueço do que ele me falou sobre equilíbrio. O homem tem que ter equilíbrio. Eu tenho que andar num equilíbrio constante com Deus. Aleluia! Eu não posso esquecer a minha esposa, eu não posso esquecer que eu sou casado, mas também não posso esquecer que eu devo ser consagrado a Jesus. Bom, o sexo também pode ser santo diante de Deus. O crente não faz sexo igual ímpio, o crente faz sexo santo com a sua esposa. Você está entendendo? É por isso que nós vemos pastores derrotados, é por isso que nós vemos crente derrotado, porque a vida sexual dele com a esposa dele não é santa no Senhor. Eles não fazem sexo na presença de Deus, eles fazem sexo na presença do diabo. É por isso a maioria dos filhos de crentes são tudo endemoniados. Não é bênção. Eles não são herança do Senhor, eles são herança do pecado. Porque até se uma criança for concebida debaixo de oração e consagração, essa criança vai ser abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso entender isso. Mas olha o que Deus falou para Moisés. Você pode abrir a sua Bíblia aí e lá em Números, capítulo 28, a partir do versículo 3, eu quero ler 3 versículos. Ele diz: e dir-lhe-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Todos os dias o homem se separava e ia lá oferecer holocausto para Deus. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer saber se eu já senti o cheiro do incenso? Muitas vezes. Muitas vezes em oração e consagração eu senti o perfume de Jesus. É uma coisa, não tem outro perfume com esse cheiro, né? Muitas vezes no monte, muitas vezes em consagração na igreja, muitas vezes em consagração sozinho, eu senti esse perfume. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, o Senhor estava perfumando a minha vida. Digo para você por experiência, aleluia, que os dons do Espírito Santo se tornam mais poderosos com a tua vida santa e consagrada. Você só vive por sexo? Crente não pode viver só por sexo, não. Crente não pode viver só para esses desejos, não. Aleluia. Por que Deus dá dons assim? Deus nos dá dons para aquele que vive uma vida no pecado. Ele dá dons para aquele que vive uma vida consagrada. Quando aquele irmão que Deus usa apagar, você já sabe que ele cometeu erros, que ele está com a vida errada diante do Senhor. Entende? Como que você quer que os dons de Deus operem na igreja se a tua vida está no pecado? Crente que só vive na pornografia, crente que só vive vendo filmes pornográficos, crente que só vive na internet para ver nudez. Que isso, meu irmão? O Espírito Santo que habita em nós é santo. Ele nos leva às coisas santas, às coisas puras. É por isso que poucos são os pastores que têm operações de dons na vida dele. Aleluia. Você sabe o que é jejuar 24 horas? Você sabe o que é jejuar 36, 48 horas? Aleluia. Você sabe o que é? Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que é jejuar 56 horas? Por que esses tais não conseguem fazer um jejum prolongado? Porque a vida deles está na sujeira. Porque a vida deles não é uma vida santa, uma vida correta. Deus não vai sustentar uma consagração
poderosa se você não está vivendo uma vida correta. Se você tem uma fraqueza, você coloca aquela fraqueza diante de Deus e vai vencer essa fraqueza. Você vai lá, Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu amanhã vou levantar um jejum porque eu quero ser liberto desta fraqueza. Existem pessoas que não conseguem ser libertas de suas fraquezas, ainda reclama porque eu não consigo. Você não consegue porque você não quer. Porque o Espírito de Deus diz em sua palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu digo para Deus, amanhã eu vou fazer uma consagração para consagrar os meus olhos, aleluia, o Senhor virá do céu e vai atender o meu pedido, e amanhã eu vou me apresentar a Ele em jejum, sem água, sem alimento. E aí você diz, mas eu não consigo fazer jejum sem alimento. Faz jejum com água, irmão. Faz um jejum com água e pão para começar, para você se habituar, mas você consagre a sua vida, aleluia, e você vai ver que o Espírito Santo vai se achegar mais próximo de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É preciso reconhecer a autoridade, é preciso respeitar a autoridade. Existem pessoas que não respeitam a autoridade. Ora, se aquele irmão agora é um pastor, você chega para ele e chama ele de pastor. Você não vai chamar ele mais pelo nome. Eu conheci um missionário, o missionário João Rodrigues. Esse missionário chegou para mim e disse, agora você vê, chegou um homem aqui e perguntou, aqui tem algum Osmar? Eu disse, isso aqui não tem nenhum Osmar não. Aqui tem Pastor Osmar. Ele disse que o homem ficou sem graça. Mas esse missionário João Rodrigues, ele falou que sofreu muito na pele de um líder. Porque esse missionário João Rodrigues era bem escurinho. Ele era bem escurinho. E um dia o líder dele, que já faleceu há muitos anos, ambos já faleceram, aleluia, mas ele disse que o líder dele olhava para ele e chamava o azeitona preta, o azeitona para cá, azeitona para lá, e ele disse que não gostava daquilo. Um dia ele disse que passando na Praça da Taquara, alguém gritou lá da praça lá, ô azeitona preta. Sabe o que ele falou? Ele disse que ficou muito indignado com aquilo, ele não gostou daquilo. Não se deve tratar um líder assim. Porque se você estiver em consagração, irmão, aleluia, sabe o que o Espírito de Deus me leva? Ele me leva a respeitar os outros, a reconhecer superioridade na vida dos outros. A Bíblia diz que nós temos que ter os nossos irmãos como superiores a nós. Aleluia! Às vezes você diz, se o pastor falar comigo eu atendo, mas se o pastor não falar comigo eu não atendo. Você não está sendo servo. Servo é humilde, aleluia, é humilde. Você tem que reconhecer o seu irmão superior a você, maior do que você, aleluia. Eu só respeito Jesus, Jesus que é meu pastor. Se você não consegue respeitar o pastor da terra, você não vai conseguir respeitar o pastor do céu. Me diga aqui, qual foi a última ordem que Deus te deu? Eu sei, a última ordem que Deus me deu ontem. Ontem Deus me deu uma ordem que eu tenho que cumprir esta semana, aleluia, e com essa ordem que eu cumpri, o Espírito de Deus falou comigo que Ele vai me dar respostas e bênçãos. Você está entendendo? O que é um sacrifício? Um sacrifício dói, entende? O sacrifício pode trazer tristeza. Jejum muito prolongado se torna um sacrifício. Aleluia, você fica com o semblante mais abatido, você fica mais quieto, né? Você aprende a fazer o jejum da língua, porque quanto mais a gente fala, mais a gente erra, né? Na multidão das palavras não falta transgressão, diz a palavra de Deus. Então, se você consagra a sua vida em jejum, é um dia que você vai ficar mais calado, é um dia que você vai ler mais a Bíblia, é um dia que você vai mais buscar Jesus. Aleluia. E você diz assim, eu queria compreender meus sonhos. Eu não consigo entender os sonhos. Aleluia. Os sonhos falam com você. É simples. Eu aprendi com o Espírito Santo. O sonho fala com você. Não fala mais com ninguém, fala com você.
Você no teu sonho viu uma pessoa que fez assim, assim, assim. Deus está falando para você. Não faça o que ele está fazendo. Você viu uma pessoa fazer assim, assim, assim de bom. O Espírito de Deus está falando com você. Faça o que ele está fazendo. Você está entendendo? Aleluia. Quando a pessoa é profeta, é diferente. Se Deus quiser que eu fale alguma coisa com você, eu vou sonhar com você e o Espírito de Deus vai falar no sonho. Vá lá e fale com aquela pessoa. É por isso que você vê muitos vídeos aí que não tinha que ser postado no YouTube. Por quê? Porque eles sonham com coisas que está falando somente para ele e ele acha que está falando para os outros. Uma certa vez o irmão falou para mim, eu tive um sonho com fulano de tal, eu fui lá e contar para ele. Nessa época eu era jovem, eu não entendia. E aquele homem ficou, um homem ímpio, né? Ficou assim, meio assim, eu não entendo nada. E o que você sonhou comigo? Levou na brincadeira, levou na chacota, até encarnou nele. Você sonhando comigo? Que negócio é esse? Chega pra lá, eu gosto de mulher. Não é isso? Deus estava falando com ele, não faça o que ele está fazendo. Você está entendendo? Aleluia! Então o sonho está falando com você, não está falando com ninguém. O dia que estiver falando com alguém, no mesmo sonho Deus vai falar com você e vai mostrar você indo lá na casa daquela pessoa e contando o sonho. Você está entendendo? Existe sonho que eu sonho para mim. Esta noite eu tive sonho para mim, comigo, aleluia. Quando eu tenho sonho com a igreja, eu vou saber que eu tenho sonho com a igreja. Quando eu souber que quando eu tiver um sonho com outra pessoa, que eu tenho que falar com aquela pessoa, eu vou saber, porque o Espírito de Deus no mesmo sonho vai me mostrar eu contando aquele sonho para aquela pessoa. Você está entendendo? Como eu aprendi essas coisas? Eu aprendi essas coisas com a consagração, aleluia. E você diz, você sabe quando vai profetizar? Eu sei muitas vezes e muitas vezes também eu não sei. Aleluia. Uma certa vez eu passei na frente de uma igreja. Eu estava indo para a minha igreja. E quando eu cheguei lá naquela igreja, eu dobrei meu joelho. Aleluia. O Espírito de Deus falou assim, volta lá naquela igreja e profetiza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu levantei e fui lá naquela igreja onde eu tinha passado na porta da igreja, entrei e sentei. O Espírito de Deus veio sobre mim numa hora favorável e eu profetizei para aquele pastor e aquele pastor levantou a mão para o céu, deu glória a Deus, porque era aquilo que ele estava esperando de resposta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu posso ir na tua casa e Deus me usar para mim. Uma vez eu fui na casa de uma cunhada minha e Deus me usou dizendo, olha, Deus manda te dizer que você não vai morar nessa casa, você vai ter uma casa, você vai comprar uma casa, você vai fazer uma casa. Passou-se os anos. Um dia ela contou para minha esposa, olha Cristina, ela é a irmã da Cristina, a Aninha, chama ela de Aninha. Olha Cristina, ele falou isso e se cumpriu, hoje eu tenho a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha ido lá na casa dela, isso já faz muitos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus faz. Uma vez, o Espírito, Deus mandou ir para Manaus, lá no Amazonas. E eu fui, já faz muito tempo isso, já faz bem dizer uns 5 anos, quando Deus mandou ir lá. Então, quando foi um dia, o Espírito de Deus falou assim, eu estava no hotel, o Espírito de Deus falou assim para mim, amanhã você vai lá na Igreja Universal, na Catedral da Igreja Universal, uma catedral grande que tem lá em Manaus. Se você quiser, você pode ver isso lá na internet, que tem aquela catedral bonita que tem lá em Manaus. Eu fui lá naquela igreja. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei no último banco. E o pastor estava lá na frente com os irmãos, ele trazendo uma palavra bem de manhã cedinho, era 6 horas da manhã. Deus mandou ir de manhã cedinho, porque tinha oração 6 horas da manhã, eu não sabia de nada. Quando eu cheguei lá, as portas já estavam abertas. Aleluia! E aí eu dobrei o meu joelho lá no último banco. Quando eu dobrei o joelho, fiquei orando, o Espírito de Deus falou assim, não, vai mais para frente. Aí eu meio tímido, né? Eu fui mais para frente, mas não chegou nem no meio da igreja, que o salão é grande, né? Aí dobrei o joelho e fui orar, o Espírito de Deus, não, vai mais para frente. Aí eu fui. Quando eu fui passando de banco a banco, o Espírito de Deus falou assim para mim, agora aqui, ó, fica aqui. Eu dobrei meu joelho. Quando eu dobrei meu joelho, que eu fui falar com Deus, o Espírito de Deus falou assim para mim,
bota a boca no pó. Eu falei, vou botar a boca no pó. Botei a boca no pó. Quando eu botei a boca no pó, o Espírito de Deus falou para mim, abre os seus olhos. Eu estava com os olhos fechados. Quando eu abri meus olhos, que eu olhei na minha frente, o que que tinha? Uma nota de R$5. Eu falei, Senhor, o Senhor fez eu achar esses R$5, então eu vou dar de oferta. Aí eu preguei aquela oferta. Ô Senhor, alguém perdeu essa oferta, talvez ia dar, caiu, não sei. Abençoa essa pessoa e fiquei orando, eu vou entregar. Quando que eu já ia entregar de oferta, na hora do ofertório, o Espírito de Deus falou assim, não, você não vai entregar essa oferta, coloca no bolso. Colei no bolso. Aí o pastor chamou todo mundo na frente, deu as mãos, eu dei as mãos e fui embora pro hotel. Quando cheguei no hotel, o Espírito de Deus falou assim para mim, amanhã você vai entregar essa oferta em outra igreja. Vá na igreja Deus e Amor de Manaus. Manaus tem uma igreja Deus e Amor grande. Vá na igreja Deus e Amor. Cheguei lá na igreja Deus e Amor e dei a oferta que eu tinha achado da igreja universal. Só Deus para fazer um negócio desse. Eu não ia achar aquele dinheiro se Deus não fizesse eu achar. Aí eu entreguei e vim embora para casa. Eu vim embora para o hotel. Aí quando cheguei no hotel, o Espírito de Deus falou para mim o quê? A Igreja Universal e a Igreja Deus e Amor, todas as duas são minhas. Eu não deixei você dar a oferta na Universal, mandei você dar a oferta na Igreja Deus e Amor. Porque ambas são minhas, você está contribuindo para a minha obra. Quem ajuda a Igreja Deus e Amor está ajudando a obra de Deus. Quem ajuda a Igreja Universal está ajudando a obra de Deus. Como eu chego a entender essas coisas? Uma vida consagrada com meu Deus. Eu tenho muita experiência para contar. Por isso que o nome dos meus vídeos é A História de um Profeta. Eu não fujo daquilo que Deus me chamou para ser. Eu sei que eu sou um profeta, o Senhor me chamou para ser. Aleluia. Você quer uma resposta de Deus? Eu posso colocar a mão na sua cabeça e você receber a resposta. Ou senão eu posso simplesmente olhar para você e receber uma resposta. Eu posso chegar para você e dizer assim, meu Deus, só tem alguma coisa para que eu fale com esta pessoa? E o Espírito de Deus vai falar. Se não tiver, o Espírito de Deus não vai falar. Eu sei que Deus me chamou para esta posição, mas Ele me ensinou, aleluia, a ter uma vida consagrada, a ter uma vida cheia do Espírito Santo, como eu estou sentindo agora, aleluia. Eu não sei viver sem o Espírito Santo, eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Ainda vou contar para vocês como eu construí isso tudo aqui que tem aqui, esse prédio grande que tem aqui, eu ainda vou contar para você como foi. Eu vou fazer um vídeo mostrando todas as dependências desse prédio aqui. Você que não me conhece, você vai saber o que Deus faz quando um homem se consagra para Ele. Você está dizendo assim, poxa, Deus não faz nada na minha vida e você tem se consagrado a sua vida para Ele? Hein? Ah, eu não consigo, eu sou casado. Não, isso não é resposta não, é porque você é muito fraco. Comece a consagrar a sua vida para você ser um homem forte e ter domínio de si mesmo, nos seus desejos e sentimentos. Tem homem que é mulherengo mesmo, mas Deus pode fazer dele um homem santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.